O olhar da Miranda sobre ingratidão é o tema da live class de hoje e é aquela coisa que você já sabe. Pega papel e caneta porque você vai precisar. Eu separei essa live class para ela ficar mais didática em 3 partes. A primeira delas eu vou dizer o que é gratidão pelo olhar do Google, a conceituação básica de ingratidão, qual é o meu olhar sobre ingratidão. Depois eu vou falar 8 formas diferentes de identificar pessoas ingratas e manter-se longe delas, ou pelo menos o mais longe que você puder. A terceira parte é 10 formas de lidar com a ingratidão alheia. E por último eu vou falar como Jesus Cristo lidou com a ingratidão de 10 leprosos que ele encontrou no caminho e que pediram a cura. Quero dar as boas-vindas para quem está chegando por aqui, dizer para você que essa live class vai ficar salva nos destaques da bio, que a live class sobre gratidão já está salva lá nos destaques da bio também, então você pode ir lá dar uma olhadinha nessa live class junto com quase 100 outros temas que eu abordei. E para começar, a respeito da conceituação da gratidão, na minha colinha eu tenho o seguinte, olha só o que o Google fala. Que ingratidão é o não reconhecimento de esforços, sacrifícios e da bondade alheia. É mais ou menos o que a gente já imagina. É um sentimento doloroso porque quando você faz algo por alguém e essa pessoa não reconhece o que foi feito, é quase como se invalidasse o esforço que você teve. E o pior, as pessoas ingratas, elas têm a tendência de aumentar a exigência delas, independentemente do que você faça, sempre vai parecer pouco. Sempre vai parecer que você precisa fazer mais. E é esse esforço não reconhecido e exigido cada vez mais que vai fazendo com que a gente se sinta tão cansada. É exaustivo. O meu olhar sobre ingratidão é que ela é filha da carência com o orgulho. Uma pessoa carente que encontra uma pessoa orgulhosa e deste encontro nasce a ingratidão. Essa pessoa ingrata que sempre acredita merecer tudo e não reconhecer nada daquilo que é feito por ela, não agradecer nada do que é feito por ela, que quanto mais você entrega, mais essa pessoa exige. Ela pode ser um sentimento, uma atitude silenciosa, não necessariamente seja algo aberto ou agressivo ou que seja percebido. Então, isso piora a sensação da pessoa que está sentindo que o outro foi ingrato, porque você também não consegue comprovar isso. É uma sensação quase que de desmerecimento de si, porque você percebe que o outro está te desmerecendo, isso é silencioso, você não consegue comprovar, você se esforça ainda mais e acaba se tornando um looping. Base disso, parte disso, é do relacionamento de merda. Eu escrevi o livro Don't Go de Merda Nunca Mais, que é uma verdadeira vacina contra pessoas e situações abusivas. E Dom Juan, pessoas de merda, são sempre ingratas. Elas não reconhecem o que é feito por elas exatamente porque elas têm essa sensação de merecimento muito engrandecida. Então elas acham que o mundo está ali para servir elas. E isso acontece porque elas estão presas lá na infância, na época da criança, em que ela ainda não tinha tido a cisão com a mãe, principalmente. Ela acreditava ser um com essa figura materna, com a mãe ou com quem quer que cuidasse ou com quem quer que ela elegesse como figura materna, que às vezes nem necessariamente é a mãe biológica, inclusive, ou a cuidadora. E essa criança, ela entendia ela como uma continuidade do outro. Então, pessoas ingratas, é claro que eventualmente a gente tem alguns comportamentos ingratos e você vai ver que isso é o mais comum do ser humano. Mas pessoas ingratas, elas têm esse comportamento, principalmente se elas forem pessoas de merda, nascido lá na infância, nessa fusão com o outro de acreditar que o outro é como a mãe dele na infância, que o outro deve algo a ele. Essa ingratidão é muito dolorosa. Então, se você quiser adquirir o Don't Go de Merda Nunca Mais, o meu 4º livro, é só me chamar no direct para você ter acesso a ele. E também todos os outros livros. Eu tenho aqui a trilogia Paris Sans-Eiffel, sobre vinhos, viagens e desejo. Mas, apesar de ser um romance que usa um casal como pano de fundo, Paris Sans-Eiffel, que significa Paris sem Eiffel, pois somos todos Paris em busca da nossa torre, é uma trilogia que fala sobre o único e verdadeiro amor, o amor próprio. Você concorda comigo? Dá uma refletida a respeito disso. E se você quiser adquirir os livros, como eu disse, é só me chamar no direct. Mais pra frente eu vou falar sobre o Seja um Assunto que Você Domina, o meu 5º livro, e talvez eu dê uma pincelada no Seja um Assunto que Você Transcenda, o livro que eu tô escrevendo agora, o 6º livro.
Então essa ingratidão, esse sentimento de ingratidão, essas situações que nos levam à sensação de ingratidão, ela é silenciosa, ela não é aberta, ela não é manifestada de forma aberta. Ela se manifesta no silêncio, no esquecimento do outro de te agradecer, ou então na conveniência de uma pessoa que só te procura quando realmente precisa. E eu tenho certeza que você já passou por muitas situações como essa, em que alguém só lembra da sua existência quando precisa desabafar, quando precisa de ajuda, quando precisa de alguma coisa. E é isso que nos traz a sensação de ingratidão, de sermos buscados, de sermos procurados somente quando não tem outra saída, digamos assim. Essa primeira parte da minha cola que eu tenho aqui, que fala sobre a ingratidão, eu falei então o olhar do Google e o olhar da Miranda sobre a conceituação. E agora, deixa eu só ajeitar minha colinha aqui. Agora eu quero ir para a segunda parte da Live Class, o olhar da Miranda sobre ingratidão. A primeira parte eu falei da conceituação, o ponto de vista do Google e o olhar da Miranda sobre a ingratidão. E aqui eu quero te mostrar 8 formas de identificar pessoas ingratas e se manter longe delas. A primeira